Ex-funcionário demitido apaga servidor de 970 milhões de reais em revolta chocante pela sobrinha da CEO. Lúcia Venturi nunca imaginou que viveria um dia como aquele. Com 2 décadas de experiência na Alvarex, uma gigante da tecnologia, ela foi abruptamente demitida. As palavras da nova diretora Mirela Alves ecoavam em sua mente. Não precisamos mais de você. Como alguém que dedicou anos àquela empresa poderia ser descartada assim como um papel amassado. A sensação de traição era um peso esmagador. Mirela, a sobrinha da poderosa CEO, tinha chegado com uma aura de desprezo. Nada do que Lúcia realizou pareceu importar. Pior ainda, Mirela começou a desmantelar seus projetos, ignorando completamente os direitos de propriedade intelectual que Lúcia ajudou a construir. A atmosfera na Alvarex estava carregada. Os funcionários murmuravam sobre a iminente falência da empresa. Lúcia podia ver o medo nos rostos de seus colegas. Mas havia também um fio de revolta. Ela não estava sozinha. Heitor, seu antigo parceiro de trabalho, a procurou. Nós precisamos fazer algo, ele disse com determinação. O plano começou a tomar forma. Aproveitando suas habilidades de arquiteta de sistemas, Lúcia decidiu criar um ambiente paralelo. Um sistema sigiloso que rastreava todas as modificações feitas por Mirela. Era uma forma de resistência, um empoderamento contra a injustiça que estavam sofrendo. E enquanto ela escrevia cada linha de código, sentia um combustível novo ardendo dentro dela. No entanto, o clima na Alvarex não era mais o mesmo. Os rumores de problemas administrativos cresciam. Lúcia se lembrou das longas noites que passou na empresa. Mas agora não havia mais camaradagem, apenas desconfiança e tensão. Mas havia algo mais. Um sentimento de que estavam prestes a descobrir algo sombrio, oculto sob a superfície tranquila da Alvarex. No meio disso tudo, um erro se aproximava. Seria uma falha simples, um comando mal colocado ou um desastre monumental. Lúcia trabalhou incansavelmente, buscando as informações que pudessem derrubar Mirela e sua tirania. Mas a cada clique, cada nova descoberta, ela sentia um nó na garganta. O que ela realmente queria? Vingança? Justiça? Enquanto isso, o sistema da Alvarex seguia com sua rotina. Mas Lúcia percebeu que algo mudava. As falhas começaram a aparecer, pequenos erros que se acumulavam. E mesmo ali, no coração de sua nova empresa, a Firenza Tech, a traição ainda assombrava. Num dia fatídico, enquanto estava imersa na criação do seu projeto, a tela de seu computador piscou. Uma mensagem anônima aparecia. Você realmente conseguirá deixar o passado para trás? O colapso da Alvarex não é o fim, mas o começo de algo muito maior. Lúcia parou. Seu coração disparou. O que isso significava? E se esse começo significasse um caminho sombrio que ela nunca poderia prever? O que ela havia desencadeado poderia ser muito maior do que esperava. E a dúvida a acompanhava cada dia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lúcia parou. Seu coração disparou. O que isso significava?
O colapso da Alvarex não é o fim, mas o começo de algo muito maior. O frio na barriga a acompanhou enquanto ela tentava juntar as peças. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Heitor. Precisamos nos encontrar. É urgente. Algo na forma como ele escreveu a fez sentir um calafrio. No instante em que saiu de casa, uma sensação de opressão tomou conta dela. As ruas pareciam mais sombrias, mesmo sob a luz do dia. Ela encontrou Heitor em uma cafeteria. A expressão dele era de preocupação, quase de pânico. O que aconteceu? Lúcia perguntou, já sabendo que não seria bom. Heitor respirou fundo. Eu descobri algo sobre Mirella. E a Alvarex? Ela não é quem você pensa que é. Ele esboçou um gesto de descrença, mas logo retraiu, os olhos fixos em Lúcia. Mirella está envolvida em algo grande, muito maior do que sua rivalidade pessoal. A Alvarex não é só uma empresa em crise. Eles estão fazendo coisas ilegais, Lúcia. A mente de Lúcia girou. Do que você está falando? Ela exclamou, sentindo um nó crescer em seu estômago. Heitor puxou o celular e mostrou uma série de documentos e mensagens que recebera anonimamente. Isso tudo é sobre roubo de dados, não só de clientes, mas de empresas inteiras. Eles estão vendendo informações para quem pagar mais. A raiva e a incredulidade se misturaram na cabeça de Lúcia. Por que você não me contou antes? Ela estava prestes a explodir com a revelação. Ele continuou. Eu me envolvi em algo, Lúcia. Fui atrás de uma pista, mas me saiu caro. Acabei quase sendo pego. Acredito que eles sabem que estou buscando informações. As palavras de Heitor ecoaram, e cada uma parecia mais pesada que a anterior. Lúcia não tinha ideia do que fazer com tudo aquilo. A revoltante frustração de sua demissão começava a ser ofuscada por uma preocupação maior. E se Mirella estivesse traindo todos eles de uma forma que excedia qualquer disputa pessoal? E se aquela tirania não fosse apenas sobre poder no trabalho, mas algo muito mais sinistro? De repente, refletindo sobre os momentos que passou naquele local, ela começou a associar as falhas estranhas que rolaram na empresa com uma nova perspectiva. Heitor, e o sistema que eu? Ela sussurrou, enquanto o realizava. O que ela havia construído poderia não ser apenas uma forma de resistência, mas também uma armadilha. Heitor a interrompeu, seus olhos espalhando um medo palpável. Precisamos apagar seu sistema, agora! Lúcia hesitou. Cada linha de código que inserir era uma fração de seu fôlego, uma fração de sua liberdade. Mas algo ainda mais sombrio começou a se desenrolar. Nesse exato momento, a porta da cafeteria se abriu com força e um grupo de homens entrou. Traje escuro, olhares fixos. Naquele instante, Lúcia percebeu a verdadeira natureza da situação. Um deles avançou, encarando-a como se soubesse exatamente quem ela era. Lúcia! Ele disse, e a maneira como pronunciou seu nome fez seu coração parar. A Alvarex não será a única a cair. Você também. O tempo pareceu congelar. O medo açoitava seu peito e a adrenalina corria por suas veias. O que aquela cena significava? Lúcia nunca se sentira tão ameaçada, tão vulnerável. A cada segundo que passava, as sombras da traição se tornavam mais densas. O que ela havia desencadeado poderia ser muito maior e mais pessoal do que imaginava. Com um nó na garganta, ela só conseguia pensar. Qual é o próximo passo? O tempo pareceu congelar. O medo açoitava seu peito e a adrenalina corria por suas veias. O homem que havia chamado Lúcia pelo nome a encarava com desdém.
como se estivesse julgando a validade de sua existência. A Alvarex não será a única a cair. Você também, ele repetiu. Avançando um passo, Lúcia sentiu um nó na garganta. Heitor estava paralisado ao seu lado, uma sombra do que costumava ser. Quem é você? Lúcia perguntou, tentando esconder o tremor na voz. O homem sorriu de forma arrogante, um sorriso que não chegava aos olhos. Alguém que tem certeza de que você não vai escapar do que está por vir. Ele gesticulou e, com um movimento rápido, seus companheiros cercaram a mesa. O clima estava tenso, sufocante. Heitor, o que a gente faz? Lúcia sussurrou, seu rosto pálido. Ele balançou a cabeça, ainda em choque. Estavam todos tão envolvidos em sua batalha pessoal que não perceberam o quão profundamente a Alvarex estava entranhada em algo muito mais sinistro. Mas antes que eles pudessem reagir, um gritinho escapuliu de um canto da cafeteria. Uma jovem, não mais que 20 anos, com uma blusa estampada de foguete, apenas estava tentando tirar uma foto. Ela se encolheu ao ver os homens em trajes escuros. Um lampejo de medo cruzou seu olhar. Espere! Ela chamou. Eles não podem! Você não podem fazer isso! O homem que havia se dirigido a Lúcia virou-se para ela. A expressão agora uma mistura de surpresa e raiva. Calha a boca, garota! Mas ela se recusou a recuar. E por um momento, a sala inteira pareceu silenciar. Eu sei o que você está fazendo. Ela gritou, a voz firme, cortando a tensão no ar pesado. Vocês não são o que dizem ser. Vocês são criminosos. A sala ficou em silêncio absoluto e Lúcia sentiu um frio na espinha. O olhar do homem se voltou para a jovem e então, como se tivesse caído uma ficha, suas feições mudaram. Você não deveria estar aqui. Ele disse, a voz mais baixa agora. De qualquer forma, não vai ter escapatória para você. Só então Lúcia percebeu. Cada palavra da jovem havia reverberado através das paredes da cafeteria, chamando a atenção de todos. Murmúrios começaram a se espalhar entre os clientes, olhos se voltando para o grupo. Um dos homens se aproximou da jovem, a raiva estampada em seu rosto. Você vai se arrepender de ter falado isso. E então aconteceu. A jovem, com coragem além de sua idade, puxou algo do bolso. Um dispositivo, uma gravação. Eu tenho tudo aqui, ela exclamou, segurando firmemente o objeto. Comprovantes, provas de que Alvarex está fazendo transações ilegais. O ambiente ficou em um caos. O homem que ameaçava hesitou. E aquele momento de dúvida foi tudo o que Lúcia precisava. Precisamos ir, agora! Ela puxou Heitor, mas os homens estavam mais tensos. O que estava acontecendo tinha repercussões maiores do que qualquer um podia imaginar. A jovem ainda mantinha a gravação em alto e os outros começaram a filmá-la, como se um incêndio tivesse começado sem controle. Você se meteu em algo muito maior do que imaginava, Lúcia. O homem sussurrou, um toque de desespero na voz que antes era cheia de desprezo. Isso não acaba aqui. E enquanto ele se afastava, Lúcia percebeu que o que começou como uma disputa pessoal agora se transformara em uma luta muito maior. De repente, as luzes da cafeteria começaram a piscar. Lúcia olhou desesperada para a jovem, e então a tela do dispositivo brilhou, parecendo pronta para desvelar mais segredos. O que mais você tem? Lúcia perguntou, o coração batendo forte. A jovem sorriu, mas não era um sorriso de segurança. Esperem para ver. Ela respondeu, enquanto uma sirene começava a tocar ao fundo. As consequências daquela revelação
iam além do que Lúcia jamais poderia imaginar. E agora, com a tensão no ar e a sombra se fechando ao redor delas, Lúcia só conseguiu pensar: isso é apenas o começo de algo bem pior. E o que mais estavam escondendo? A sala da cafeteria ficou em silêncio absoluto. Lúcia olhou para a jovem, que ainda segurava o dispositivo com as provas nas mãos. O ambiente parecia tenso, como se um fio prestes a estourar estivesse por toda parte. O grupo de homens escuros hesitava, mas o olhar do homem que ameaçava Lúcia não vacilava. Ele parecia medir as palavras dela, o conjunto de emoções na sua face se tornando mais conturbado. Você não tem a menor ideia do que está começando, disse ele, agora com um toque de desespero na voz. O tempo parecia estar escorregando entre os dedos de Lúcia. O que você tem nesse dispositivo? Ele se aproximou e Lúcia sentiu seu coração acelerar. Ela tem provas do que Alvarex está fazendo, Lúcia gritou, esperando que esse simples grito fosse suficiente para atrasar a investida deles. Mas o olhar do homem não mudava. Em vez disso, ele sorriu, e o sorriso dele congelou o sangue dela. Provas? Ele soltou uma risada baixa e contida, mas os olhos dele estavam frios, ameaçadores. Esse não é o problema. O problema é que se vocês têm isso, temos que tomar medidas drásticas. Então Lúcia sentiu algo estranho. Uma presença, um movimento mais do que natural. A luz da cafeteria piscou novamente, e a sirene ao fundo parecia se intensificar, como se estivesse ligando para algo maior. Heitor, precisamos ir! Lúcia repetiu, o medo dominando cada palavra. Mas antes que pudesse puxar Heitor, a jovem interrompeu. Vocês não entendem. Eles não estão atrás apenas de uma gravação. Eles estão atrás de mim. Sou eu quem está no centro disso tudo. A bomba que a jovem soltou fez o mundo de Lúcia desabar ao seu redor. Como assim, você? Lúcia perguntou, um nó se formando na sua garganta. Era como se uma cortina tivesse sido levantada, revelando um espetáculo que estava além da explicação. Meu pai, ele era um dos fundadores da Alvarex, mas ele saiu quando descobriu o que estavam fazendo. E agora, eles estão atrás de mim. A voz da jovem tremia, mas havia força ali. Ela parecia saber mais do que estava deixando transparecer. Mas o homem ficou mais agressivo. Você não deveria ter falado isso, garota. Agora todos vocês vão pagar por isso. E com um movimento rápido, ele fez uma sinalização para os outros homens, que começaram a se mover em direção a elas. Não! Oh! Lúcia gritou, adrenalina pulsando nas veias. Você pensa que pode nos intimidar? Estamos prontos para expor tudo. Mas enquanto falava, uma sombra cruzou seu campo de visão. Era um dos acompanhantes do homem, que avançou rápido, pegando a jovem pelo braço. Esse é o seu maior erro! E enquanto tentavam arrastá-la, Lúcia, sem pensar, se lançou à frente, empurrando a jovem para longe. O impacto fez a jovem tropeçar. O dispositivo escapuliu de suas mãos e caiu ao chão. Então, no instante, o que seria uma fuga rápida se transformou em um caos sem controle. A gravação começou a tocar alta na sala, a voz da jovem ecoando. Se você está ouvindo isso, é porque a Alvarex está envolvida em um roubo de dados massivo. A sala foi tomada por murmúrios. Pessoas começaram a filmar, a gritar. O homem congelou. Merda! Ele berrou, olhando ao redor, percebendo que a situação já tinha tomado um rumo que ele não poderia mais controlar. Saiam daqui, agora!
e enquanto a confusão aumentava, a jovem pulou de pé, pegando o dispositivo novamente. "É hora de vocês pagarem pelos seus crimes!" ela gritou, desafiadora. Mas enquanto um grupo de clientes começava a cercar os homens, algo foi quebrado dentro da sala. Os homens se voltaram uns para os outros, em notável desespero. Lúcia olhou para Heitor e viu que ele estava pálido, a expressão dele revelando um choque completo. "O que está acontecendo, Heitor?" Ele respirou fundo e o olhar dele se fixou em um dos homens. "Lúcia, espera! Você não sabe quem ele é." A confusão crescia a cada nova revelação. E então, em um movimento repentino, o homem que tinha chamado Lúcia pelo nome girou, e as palavras que saíram de sua boca deixaram Lúcia paralisada. "Você se lembrou da sua promessa, não é? Não se esqueça, nós sempre estaremos perto." Aquelas palavras pesadas reverberaram, climaticamente, envolvendo tudo em um ar de mistério e traição. A sala parecia girar à volta dela. E Lúcia percebeu que tudo estava mudando de uma forma que nunca poderia ter imaginado. E o que ela achava que era uma luta por justiça poderia se transformar em um jogo muito mais sombrio. O que ela havia desencadeado era apenas o começo, e agora a pergunta pairava no ar. Quem realmente era aquele homem e qual era a relação dele com a Alvarex? O tempo parecia congelar. O homem que havia chamado Lúcia pelo nome a encarava com um sorriso macabro, e as palavras dele reverberavam como um eco aterrorizante. "Você se lembrou da sua promessa, não?" Lúcia sentiu um frio na espinha. A sala da cafeteria, antes caótica, agora parecia estar em um vazio sombrio, como se todos ali estivessem suspensos em um instante que nunca acabaria. Heitor, ao seu lado, palpitava de nervosismo. Não era só o medo, mas uma urgência pungente. Ela precisava entender. "Quem é você?" a jovem ousou perguntar, direcionando seu desafio ao homem. Mas ele apenas riu, um riso seco e desdenhoso. "Você realmente se acha importante, não é? Se você soubesse quem eu sou, tudo o que você tem é um pedaço de papel com dados que não vão servir de nada. Você e seu grupo insignificante." Enquanto as palavras dele cravavam fundo, algo aconteceu. As luzes da cafeteria começaram a piscar com mais intensidade. O ambiente, que antes estava mergulhado em tensão, agora parecia prestes a explodir. Lúcia mal teve tempo de pensar quando, numa fração de segundos, a porta se abriu com um estrondo. Duas figuras em trajes táticos entraram. O olhar delas estava determinado, e Lúcia rapidamente percebeu que a situação acabara de ficar ainda mais complicada. "Lúcia Venturi", um deles gritou, e o coração dela disparou. O que estava acontecendo? Ao mesmo tempo, a jovem disparou. "Calma, eles precisam saber a verdade." "Oh!" A cafeteria lotada começou a murmurar. As pessoas que anteriormente estavam apenas observando, agora se tornaram parte da tempestade. O homem de vestuário escuro olhou para os recém-chegados e por um momento enrijeceu. Droga! Ele apertou os punhos. "Você não deveria ter feito isso." Então um grito atravessou a sala. Um dos homens em trajes táticos, apontando para o grupo de homens escuros. "É a polícia! Mãos para cima!" Foi como se um balão tivesse estourado. A confusão se instalou. O homem que havia ameaçado Lúcia se virou abruptamente e se lançou em direção à saída. Mas uma das figuras táticas foi mais rápida e agarrou seu braço. "Nós sabemos o que você fez, seu criminoso." O homem então se virou e um reconhecimento mortal cruzou seu olhar.
Você não pode. Ele hesitou, como se estivesse desmoronando. Foi nesse instante que a jovem, com a gravação nas mãos, olhou para Lúcia e revelou: Alvarex não é o que você pensa. Mirella, ela está na lista. Ela não é a verdadeira CEO. As palavras da jovem a atingiram como um soco no estômago. O que ela estava dizendo? Tudo que Lúcia acreditava estar claro começou a se desfazer. Mirella, na lista? Como assim? Era de enlouquecer. Enquanto a situação se desenrolava à sua volta, o homem que antes sorria agora parecia desesperado. O que você sabe, menina? Não te salvou na última vez. Não vai te salvar agora. Uma troca de olhares entre os dois revelou mais do que Lúcia poderia suportar. E, como se tivesse lido sua mente, o homem murmurou: apenas faça o que lhe mandarem. Não tente ser heroína. Nesse segundo, algo dentro de Lúcia estourou. Lúcia olhou nos olhos de Heitor, um frenesi de emoções. O que fazemos? Saia daqui, Lúcia! Vá! Ele gritou, mas Lúcia mal conseguia se mover. A tensão explodia ao seu redor. Um movimento brusco e a jovem avançou, os olhos firmes na direção do homem que estava prestes a ser preso. Você não pode nos calar. Todas as suas mentiras vão acabar agora. A atmosfera mudou de repente. E então uma explosão dançou perto da porta. O som da detonadora fez todos se jogarem ao chão. E fumaça começou a invadir a cafeteria. Era um caos absoluto. As pessoas gritavam, choravam, e naquele tumulto Lúcia sentiu uma mão se fechar ao redor do braço dela. Era Heitor, com a determinação fixada na expressão. Vamos sair! Agora! Ele puxou Lúcia, mas antes que conseguissem correr, a jovem gritou. Eu sei como estamos conectados. Quem é você, Lúcia? Você é mais do que pensa. Aquelas palavras a atingiram como um raio. O que estava acontecendo? A cafeteria virou um campo de batalha e dentro dela, a verdade estava se desdobrando em algo que Lúcia nunca poderia ter imaginado. O que mais estavam escondendo? A salvação dela estava em jogo, e o que a jovem estava insinuando parecia ser a chave de tudo. As chamas da verdade estavam prestes a consumir todos ali, mas Lúcia precisava decidir. Ficar e descobrir ou fugir e deixar tudo para trás. A fumaça envolvia e a urgência conduzia seus batimentos. O que exatamente estava sendo revelado sobre ela mesma? A cada segundo, a pergunta ecoava na mente dela. Quem ela realmente era? O tempo parecia congelar. O homem encarava Lúcia, deixando transparecer uma confiança que agora parecia mortal. Enquanto isso, a jovem, ainda segurando o dispositivo, iluminou a sala com a luz verde da tela, e o caos tomou conta. Mas no fundo, uma verdade estava prestes a estourar como estopim. Eu sei o que você fez, a jovem desafiou. Você orquestrou tudo isso. Aquela afirmação fez o ambiente pulsar. O homem, por um segundo, hesitou. Seus olhos se arregalaram de uma forma que Lúcia nunca havia visto antes. O que você está insinuando? Ele perguntou, sua voz agora carregada de veneno e confusão. Eu estou dizendo que você é o responsável pelo colapso da Alvarex e por tudo o que aconteceu com o meu pai. A sala ficou em silêncio. Lúcia sentiu seu coração disparar. O que essa jovem sabia sobre o pai? As perguntas surgiam como tempestades em sua mente. Não era possível que tudo o que vinham enfrentando estivesse ligado a algo tão pessoal. Os homens em trajes escuros começaram a se mover,
tentando encontrar uma saída naquele mar de gritos e confusão. Isto não é sobre você! Um deles gritou. Despeje isso em outro lugar! Lúcia respirou fundo e olhou para Heitor. Precisamos sair! Mas antes que pudessem se mover, uma explosão de luz branca invadiu a sala, cegando todos temporariamente. Sua mente desorientar enquanto o chão tremeu. Em um momento de caos, a jovem com o dispositivo gritou. Ele está com a lista! A lista de todos os que foram traídos! Silêncio! Gritou o homem, agora claramente incomodado. Você tá brincando com fogo. Mas a jovem não recuou. Se você quer encerrar tudo isso, comece a falar agora! Um silêncio mortal pairou sobre a sala. A tensão aumentava e, por um momento, parecia que o mundo havia parado. No entanto, o homem, com a expressão compressa, começou a se aproximar. Lúcia notou que ele tinha uma visão completamente diferente agora. O que havia mudado? Com um movimento brusco, ele puxou algo de seu bolso. Os olhos de Lúcia se arregalaram quando viu a arma. O medo tomou conta rapidamente, e as pessoas ao redor começaram a se mover, alguém gritando, fujam! Não é necessário isso! Lúcia berrou, seu peito apertando com a urgência, mas o homem não hesitou. Vocês não entendem. A Alvarex não é uma empresa qualquer. Está tudo interligado. Vocês não têm ideia do que estão prestes a perder. E então, algo devastador ocorreu. O dispositivo da jovem começou a emitir um sinal sonoro alto, frenético e rápido. Lúcia percebeu. A gravação era um contador regressivo. Desliguem isso! Agora! Gritou Heitor, puxando Lúcia enquanto todos começavam a correr. Mas a jovem, ainda determinada, mudou de foco. Se você apertar o gatilho, todos aqui vão morrer. E a verdade vai para o fundo do seu porão. Aquilo trouxe um susto contagiante. O homem hesitou mais uma vez, talvez pela primeira vez se perguntando sobre as consequências. Mas então, a jovem tomou um passo à frente. Eu sei quem você realmente é. Você nunca envisou isso. Você sempre esteve do lado errado da história, mesmo ao se colocar como nosso salvador. E você vai pagar por isso. Uma nova onda de murmúrios se espalhou pela sala. E antes que ninguém pudesse reagir, Lúcia viu um movimento entre os homens. Um deles empurrou o outro, fazendo-o cair perto do contador, e a tensão virou caos. O dispositivo brilhou intensamente, e pela sua evolução, as luzes começaram a piscar e a escurecer. E então, tudo aconteceu rápido demais. A sala foi dominada por um som ensurdecedor. A imagem da jovem, decidida, apareceu no rosto do homem quando algo estourou. Uma luz negra seguiu pelo ar, seguida de um barulho ensurdecedor. O céu artificial parecia se desintegrar. Lúcia deveria sentir medo, mas uma nova sensação tomou conta. O que estava acontecendo? O que a jovem realmente sabia? E quem era esse homem? Enquanto a fumaça eclodia ao seu redor, a dúvida ficou pendurada no ar. A verdade estava mais próxima ou seria arrastada para mais longe? Ela sentiu um nó na garganta. Agora suas decisões iriam afetar não apenas suas vidas, mas algo maior surgiu no horizonte. O que realmente vinha pela frente? O tempo parecia congelar. O homem encarava Lúcia, e a luz pulsante do dispositivo iluminava o terror em seus rostos. A sala estava em frenesi, com tudo acontecendo em um turbilhão.
Quando a bomba temporal no dispositivo começou a contar, Lúcia sentiu que suas esperanças despencavam junto com o pânico que se espalhava. Seria um momento decisivo ou um fim trágico. E então, antes que alguém pudesse reagir, um barulho estrondoso ecoou pela cafeteria, um som como uma explosão de vidro. As janelas estouraram, fragmentos de vidro voaram e o caos se instalou, todos gritando e se agachando. Lúcia sentiu sua respiração falhar. O chão tremeu sob seus pés. Era uma onda de destruição e ela percebeu que aquilo era orquestrado. Em meio ao tumulto, enquanto as pessoas se debatiam e tentavam fugir, uma sombra apareceu. Alguém saiu da fumaça, como um espectro surgindo do nada. Era Mirella, a nova diretora, com um olhar de triunfo. Vocês pensaram que poderiam me derrotar? Ridículo! A expressão dela estava cheia de desdém, mais ameaçadora do que nunca. O que ela estava fazendo ali? Você está por trás disso. Lúcia se virou chocada. A revelação calou a sala. Como ela havia conseguido? A tensão pairava no ar e tudo parecia ter se desdobrado em minutos. Mirella sorriu, e o sorriso dela não era de um vencedor, mas de alguém que havia jogado uma partida que todos estavam prestes a perder. Alvarex nunca foi apenas uma empresa. É uma máquina, uma rede. Ela gesticulou ao redor, como se estivesse unindo todos os destinos naquele lugar em suas mãos. Estava esperando o momento certo para agir. E esse momento é agora. Lúcia sentiu seu coração descer no peito, uma chispa de revelação. Você não pode fazer isso. Os crimes que você cometeu e o que está fazendo? Meus crimes? Mirella riu, mas era um riso sardônico. Todo mundo aqui está com as mãos sujas, Lúcia. Vocês só não perceberam ainda. Não tenho tempo para justiça. Mas você e seus amigos estão prestes a descobrir a verdade. Lúcia olhou para a jovem, que ainda estava com o dispositivo. Ela tem prova! Mirella, você não consegue esconder isso. É só uma gravação. Gravações? Provas? Mirella soltou uma risada. Vocês não entendem. O jogo é muito maior do que uma simples gravação. E, como se tivesse apertado um botão invisível, a sala se ilumina com luzes vermelhas. Freeze! Gritou uma voz familiar. Lúcia virou-se e viu que a polícia estava cercando o ambiente. Mas havia um problema. Um dos policiais, com o rosto encoberto, estava puxando uma máscara, revelando um sorriso que Lúcia jamais esqueceria. Era Heitor. Lúcia, você não entende. Eu não sou quem você pensa. Ele gritou, enquanto o caos continuava à sua volta. Foi forçado a fazer isso. Foi tudo parte do plano. O coração de Lúcia disparou. A traição do amigo cortou mais profundamente do que qualquer vidro quebrado. Você estava trabalhando para Mirella? Lúcia perguntou, a voz embargada. O que estava acontecendo? Como isso era possível? A verdade estava se desfazendo como fumaça em seus dedos. Não é o que você pensa. Eu queria te proteger. Ele parecia desesperado, mas já era tarde demais. O olhar dela estava fixo em Mirella, que agora tinha triunfado sobre todos. Num último ato de desafio, Lúcia tentou tirar o dispositivo da mão da jovem, mas Mirella já havia se antecipado. Isso não vai acabar bem para vocês. A verdade é uma arma, e você, querida, acabou de carregá-la. E com um estalo de dedos, uma explosão ensurdecedora invadiu a sala. O dispositivo da jovem começou a brilhar intensamente, a tela lançando faíscas, e antes que Lúcia pudesse entender, uma onda de luz a engoliu, e tudo escureceu.
Quando Lúcia recuperou a consciência, estava em um lugar diferente, longe da cafeteria. Ela olhou em volta, confusa, sem saber quanto tempo havia passado, ou o que realmente tinha acontecido com seus amigos ou Heitor. O que ela sabia era que, de alguma forma, tudo tinha mudado. E enquanto a dúvida, a raiva e a confusão se misturavam dentro dela, uma única pergunta ecoava em sua mente: quem realmente era ela agora? E o que estava disposto a sacrificar pela verdade? A escuridão a cercava e Lúcia se sentia desorientada. Ao abrir os olhos, tudo parecia diferente. Não era mais a cafeteria tumultuada. O ambiente ao redor era um cômodo vazio, com paredes de metal frio e um alto-falante piscando em um canto. No entanto, logo um zumbido começou a preencher o ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Lúcia! A voz de Heitor ecoou na sala. Ela se virou e lá estava ele. Mas não parecia o mesmo. A expressão dele era sombria, quase ameaçadora. Precisamos conversar. Sobre o quê? O medo se formou em seu peito. O que havia acontecido? Ele não estava mais usando o uniforme da polícia, mas sim uma roupa escura, quase militar. Onde estamos? Em um lugar seguro. Ele hesitou. Na verdade, não tão seguro assim. Mirella, ela está atrás de nós. E você precisa entender a verdade. O coração de Lúcia disparou. A verdade? O que mais poderia haver? Você me traiu, Heitor. Ela disse com um nó na garganta. Eu não posso confiar em você. Mas ao ver o olhar dele, percebeu que ele tinha algo mais para dizer. Eu fiz o que tinha que fazer, ele gritou, a frustração pulsando em sua voz. Você não sabe o quão profundo isso vai. Alvarex não é o que todos pensam. Mirella está apenas no começo da sua jogada. E o que eu fiz foi para te proteger. Proteger de quê? Lúcia sentiu uma onda de raiva e confusão. Era como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Antes que Heitor pudesse responder, a porta se abriu com um rangido súbito. Um grupo de homens entrou, todos parecendo estar em alta tensão. Entre eles estava Mirella, e algo nos olhos dela era diferente, um brilho quase maligno. Lúcia deu um passo atrás, seu instinto a alertando do perigo. O que vocês querem de mim? Mirella sorriu, mas não era um sorriso gentil. Você ainda não entendeu, Lúcia. Sua vida inteira foi uma ilusão. Você faz parte de algo muito maior. Seus pais não são quem você pensa que são. O quê? As palavras ficaram girando na cabeça de Lúcia. O que você está dizendo? Suspirou. O mundo parecia estar desmoronando ao seu redor. Seus pais estavam envolvidos na Alvarex. Eles trouxeram a tecnologia que voou seu futuro, e por causa deles, todos aqui estão em risco. Na verdade, eles estão muito mais próximos do que você imagina. As revelações começaram a colidir em sua mente. Lúcia sentiu uma vertigem. Como? Como você sabe disso? Porque sou eu quem cuidou de tudo. Você é a chave, Lúcia. E agora que você sabe, já era. Mirella gesticulou para os homens atrás dela. Lúcia olhou para Heitor, que parecia lutar contra a pressão dos que entraram. Então, uma coisa aterrorizante aconteceu. Um dos homens fez um gesto rápido e, em um movimento, um feixe de luz cortou o espaço e atingiu Heitor. Ele gritou. Caindo. O corpo dele ficou imóvel no chão. Não! Lúcia gritou, o grito ecoando nas paredes frias.
O tempo parou. O que acabara de acontecer? Uma onda de desespero a engoliu, enquanto lágrimas começavam a brotar. Heitor! É a sua vez, Lúcia! Mirella riu. O eco do som gelava a espinha dela. Agora que você sabe a verdade, você deve fazer uma escolha. O coração batia como um tambor e a visão ficou embaçada. Não faço parte disso. Você sempre fez. Você pertence a este mundo, Lúcia. E não há como escapar. A voz de Mirella se intensificou e a sala ficou opressiva. Escolha agora. Com o corpo tremendo, Lúcia olhou para Heitor. A sombra dele agora imobilizada no chão. As revelações em cascata a golpeavam. Não era apenas a verdade que a mantinha presa. Era o que tudo isso significava. E com a vida dela à beira do abismo, ela precisava decidir. Se rendia ao terror da situação ou buscava a verdade, mesmo que isso custasse tudo. Enquanto as palavras de Mirella flutuavam no ar, a pergunta que surgiu em sua mente era devastadora. Quem ela realmente era e qual o custo de descobrir a verdade? Lúcia estava paralisada, o medo congelando seu coração. O olhar de Mirella era um misto de triunfo e desprezo, e a sala parecia girar ao redor dela. Escolha agora! As palavras de Mirella ainda ecoavam na mente de Lúcia, mas tudo o que ela conseguia pensar era o que aconteceu com Heitor. Ele estava ali, caído no chão, e o desespero tomou conta dela. Então, algo inesperado aconteceu. As luzes da sala começam a piscar e um barulho ensurdecedor invadiu o ambiente. Uma sirene começou a tocar, uma alerta que parecia estar vindo de todos os lados. Um dos homens escuros, o mais próximo, olhou para Mirella com uma expressão de pânico. O que está acontecendo? Precisamos sair já! Oh! Silêncio! Mirella gritou, mas o caos tinha tomado conta de todos. As pessoas começavam a correr para a porta, uma onda de desespero se espalhando. E então, de repente, as paredes do lugar começaram a tremer, uma fissura se abrindo, revelando algo brilhante bem abaixo. Lúcia olhou assustada para Heitor, esperando uma resposta, mas ele parecia tão perdido quanto ela. A fissura começou a emitir uma luz estrondosa e um som vibrante que reverberava no chão sob seus pés. E, a partir da rachadura, uma sombra emergiu. Era uma figura humana, vestida em um traje semelhante ao de Mirella, mas com uma aura completamente diferente. "O que você fez, Mirella?" a nova figura disse, com uma voz profunda. Era como se o próprio ar ao redor estivesse mudando. "Você não tinha permissão para tocar nisso." Lúcia sentiu um arrepio. A presença era esmagadora. Mirella pareceu tomada pela surpresa. "Você não deveria estar aqui." Ela gesticulou nervosamente. "Eu pensei que você estava fora do jogo." A nova figura avançou, e Lúcia notou a expressão de desafio surgindo na face de Mirella. "Você não sabia o que realmente estava acontecendo? A Alvarex é apenas uma fachada, um laboratório para algo muito maior." Laboratório? A incredulidade tomou conta, enquanto a figura lá em pé começou a mostrar o que parecia ser um pequeno dispositivo, resplandecente em um azul intenso. Lúcia franziu a testa. "Que tipo de laboratório?" "Um laboratório de controle. Controle sobre pessoas, dados, emoções." O ser disse gesticulando para a sala em volta. "A Alvarex foi criada para manipular tudo isso. E você, Lúcia,
é a chave para destravar isso. Eu? Lúcia protestou, o nó na garganta se apertando. Você está louco? Mas a figura não se intimidava. Apenas escute. Você tinha a essência de tudo. Eles precisavam de você. E é por isso que você foi mantida à parte. Mirella usou você como moeda de troca. Nesse momento, um silêncio mortal tomou conta. A revelação batia como um tambor em seu coração. Mirella não era a única que havia mentido. Havia algo a mais, algo muito mais profundo. E então, sem qualquer aviso, a figura começou a girar o dispositivo em sua mão. A luz azul começou a pulsar, e antes que alguém pudesse reagir, uma energia parecia invadir o ambiente. Vocês não compreendem, disse a figura, e com um movimento rápido, a sala inteira explodiu em uma onda de luz. Lúcia sentiu seu corpo sendo arrastado, joga para o alto, como se estivesse sendo sugada para dentro de um redemoinho. E em meio ao turbilhão, uma palavra ecoou em sua mente. Controle. O mundo ao seu redor se desfez, e ela se viu em uma nova realidade. Agora estava em uma sala cheia de telas, Alvarex, com tudo o que poderia imaginar. E bem à sua frente, uma linha do tempo se desdobrava, mostrando momentos da sua vida. O que era isso? Mas então Lúcia piscou os olhos e começou a perceber. Estava no controle. Ela tinha o poder. Mas antes que conseguisse fazer algo, uma imagem piscou na tela. Era um vídeo dela e Heitor, sorrindo, em um dia ensolarado, longe de todos aqueles problemas. Uma dor atravessou seu peito. E, ao mesmo tempo, a TV ficou em branco e uma nova imagem apareceu. Mirella, a expressão sombria, segurando o dispositivo azul, dizendo: você não pode escapar do que você realmente é. Não! O que você fez? O grito escapuliu de Lúcia. Tudo começava a girar novamente, e a realidade parecia se desfazer sob seus pés. Um peso crescente se formava em seu coração, enquanto ela se lembrava do que estava em jogo. Amigos, traidores, segredos. Havia algo mais profundo que nunca percebeu. E no meio daquele calor de descoberta, surgiu uma nova pergunta que brincava em sua mente. Se ela agora tivesse o controle, quão longe estaria disposta a ir para desvendar a verdade? A luz começou a pulsar de novo, e com isso, a sensação de que tudo estava apenas começando a se desenrolar. O turbilhão de luz e som terminou tão rapidamente quanto começou. Lúcia estava em uma sala desconhecida, cercada por telas piscantes que mostravam gráficos e imagens sobre Alvarex. O que era aquilo? Era como se todas as suas lembranças, suas lutas e até sua raiva estivessem agora expostas diante dela. E lá estava o dispositivo azul, pulsando na sua frente, como um coração batendo forte. Mirella não estava mentindo. Eu sou importante. A verdade a atingiu como um soco no estômago. O que aquilo significava? Uma sensação de vazio se instalou. Eu sou a chave para tudo isso? Você é a chave, mas não para nós. A figura que emergiu da luz interrompeu seus pensamentos, a voz profunda e firme ecoando no ambiente. A Alvarex vê em você uma ferramenta, um meio para controlar tudo isso. Ele gesticulou em direção às telas que mostravam dados e rostos. E aqui estava o dilema. Lúcia tinha o poder de derrubar toda aquela estrutura. Mas isso significava se tornar o que sempre detestou. O sentimento de traição e desespero cresceu, a raiva queimava em suas veias. Eu não vou deixar que usem isso contra mim. Não vou trabalhar com você. Enquanto falava, a sala começou a vibrar, as luzes diminuindo e aumentando de intensidade, como se a própria Alvarex estivesse reagindo ao que ela dizia. Uma parte de Lúcia queria lutar, gritar e usar a tecnologia a seu favor.
Mas outra parte tinha medo do que poderia acontecer a Heitor, a seus amigos. A sala apagou e uma imagem de Heitor, o sorriso dele, surgiu na tela. Sentiu um aperto no peito. Eles não têm controle sobre você, Lúcia! A voz de Heitor ecoou em sua mente, e uma onda de coragem a inundou. Ela não poderia deixar que Alvarex vencesse. Não me subestime! Lúcia gritou, olhando fixamente para as telas. Eu sou mais do que um peão nesse jogo, e se você pensa que pode controlar meu destino, tá muito enganado. Com um movimento rápido, ela se lançou em direção ao dispositivo azul. Tudo ao seu redor começou a girar, e dinâmicas que não entendia começavam a fazer sentido. Todo o seu conhecimento em tecnologia, aqueles anos de luta na Alvarex, tudo se conectou. Em um instante, Lúcia manipulou os circuitos do dispositivo, enviando um pulso de energia que derrubou as barreiras invisíveis que a cercavam. As luzes explodiram em um brilho ofuscante e o estrondo tomou conta do espaço. Lúcia fechou os olhos. Quando os abriu, estava novamente na cafeteria, mas não havia mais caos. As pessoas se moviam devagar, como se estivessem em câmera lenta. Eu consegui? Lúcia sussurrou confusa. E então percebeu que tinha poder. Com um toque, ela podia manipular os sistemas da Alvarex e expor a verdade. Ela virou-se para Heitor, que estava ao seu lado, saudável e sereno. Ele a olhou com um sorriso. Você não desistiu. A tensão se dissolveu sob a luz suave do novo dia. Lúcia sentiu um alívio profundo, até que uma sombra cruzou seu coração. A estrada à frente ainda estava cheia de incertezas. O que vem a seguir? O que fará com essa verdade agora que está pronta? Quando chegou a hora, o foco foi o que eu sou, e vou decidir como usá-lo. A voz de Lúcia estava decidida, mas ela sabia que a luta estava longe de acabar. E antes que pudesse fazer mais perguntas, uma nova mensagem começou a piscar em uma tela próxima. Alvarex nunca desiste. Não se esqueça. O aviso ecoou como um balde de água fria. Lúcia teve uma ideia. Juntou-se a Heitor. Um novo campo de batalha se desenhando à frente. Eles tinham a verdade do lado deles. E agora era hora de lutar por justiça. Mas, acima de tudo, a grande pergunta pairava no ar. Até onde estariam dispostos a ir para proteger o que era certo? A luz do sol filtrava pelas janelas e Lúcia respirou profundamente. O futuro estava nas suas mãos, mas os fantasmas do passado ainda assombravam. E no fundo de sua mente, a dúvida se instalou. Essa verdade era um jogo perigoso. E assim, a história continua. Não se esqueça! Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a gente a trazer mais conteúdo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque você é parte dessa história. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar nosso canal com essas ações.